Lucas 13, do 10 ao 17. Vamos estar lendo? E ensinava no sábado numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar nestes, pois vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura a cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Dá uma cutucadinha aí na sua irmã, fala assim: mulher, estás livre. Fala assim: o que é torto, Deus endireita. Quem crê nisso? Amém? Que é torto, Deus endireita. E nós, como mulheres, mais do que nunca, é tempo, de nos realmente nos apegarmos ao Senhor. O quanto nós precisamos do Senhor. Vocês ouviram, a ministração da Jennifer, o quanto nós precisamos. Quem precisa do Senhor na sua vida? Ele é tudo o que nós temos. Então, queridos, é tempo, realmente, como ela falou, de nós estarmos conhecendo mais e mais, de nós estarmos nos aprofundando, de nós irmos mais profundo, mais fundo em Deus. É tempo realmente de nós sermos o quê? Mulheres intensas, de nós termos essa intensidade na nossa vida. E sabe por quê, queridos? Para que nós não sejamos presas fáceis de Satanás, Para que ele não alcance vantagem sobre nós. Quem está anotando, 2 Coríntios 2:11, fala assim: para que Satanás não alcance vantagem sobre nós, pois não lhe ignoramos os desígnios. Então nós não podemos ignorar aquilo que Satanás intenta fazer. Nós não podemos ignorar, as armadilhas que Satanás tenta lançar no nosso caminho. E realmente nós precisamos estar com o nosso espírito, com a nossa mente. Nós precisamos estar, bem em sintonia mesmo, com o mundo espiritual, realmente, para podermos discernir aquilo que Satanás tem tentado contra as nossas vidas. E 2 Coríntios 11:3 fala: mas receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade devidas a Cristo. Queridos, desde o começo, Satanás, nós já vimos lá, desde Gênesis, quando Deus falou assim: olha, eu porei inimizade entre ti e a mulher, entre a sua descendência e o seu descendente. Então, desde o começo, desde lá de Gênesis, Satanás é inimigo da mulher, e nós não podemos ignorar isso na nossa vida. Nós não podemos ignorar, que Satanás usa de artimanhas, usa de armadilhas, usa de meios para que realmente nós possamos ficar paralisadas e não avançarmos e não sermos mulheres intensas na presença do Senhor. E ele vai fazer de tudo para que você não viva essa vida liberta. Ele vai fazer de tudo para que você não seja essa mulher bem-aventurada, como foi falado nessa manhã, para que você não reflita o caráter de Cristo na sua vida, para que você continue, às vezes, com esses sentimentos que muitas vezes têm atormentado a sua vida por anos, com esses sentimentos, com esses pensamentos. O que vocês acham que pode encurvar uma mulher? O que vocês acham? Quais os sentimentos? Mágoa,
rejeição, falta de perdão, que mais? Tristeza, insegurança, vergonha, falaram? Medo, humilhação, que mais? Decepção, todas essas coisas que vocês falaram, né? Sentimento de ódio, de vingança, de achar que é uma coitada, né? De que ninguém gosta de você, que nada dá certo para você, culpa, sentimento de culpa, todas essas coisas, ira, ódio, como mulher tem ódio, gente, né? Então, são coisas que você não pode carregar, são sentimentos que você não pode ter dentro de você, sabe por quê? Sabe o que diz lá em Jeremias 17:9, fala assim, que enganoso é o nosso coração. No versículo 10 fala, eu, o Senhor, eu estou lendo Jeremias 17:10, eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Então o Senhor, Ele prova, Ele conhece os nossos pensamentos, Ele esquadrinha, sabe, os afetos do nosso coração. Ele sabe exatamente como você entrou aqui nessa manhã. Ele te conhece, como a Jennifer falou, ele sabe cada fio de cabelo, Ele sabe quantos você tem. Então esse é o nosso Deus. Isso é maravilhoso, mas também é muito assustador, não é, gente? Porque Ele é a pessoa que nos conhece. Às vezes nem o seu pai, sua mãe, nem seu marido te conhece como Deus te conhece, né? Então nesse texto da mulher encurvada, que nós lemos aqui de Lucas 13, Jesus sabia exatamente como aquela mulher realmente entrou naquela sinagoga. Jesus sabia exatamente como a situação daquela mulher. Aparentemente aquela mulher tinha uma enfermidade física, no seu físico, mas era uma coisa muito mais profunda, era algo espiritual, era algo no seu espírito, era obra de Satanás na vida daquela mulher. Satanás a mantinha presa naquela condição, gente, havia 18 anos, por 18 anos, aquela mulher só conseguia olhar para baixo. E é interessante que o texto, depois vocês podem ler outras vezes na sua casa, fala que ela era filha de Abraão. Então o que significa isso? Era uma mulher do povo de Deus. Era uma mulher que pertencia ao povo de Deus. E era uma mulher que estava sendo atormentada há 18 anos por um espírito de enfermidade. Ah, pastora, mas como posso? Eu nasci de Jesus, no inimigo, então... Queridas, ele não pode entrar no seu espírito, mas muitas vezes, brechas que você dá na sua alma, nos seus sentimentos, Satanás entra aí, sabe? E ele te prende, é isso que ele quer fazer. Ele quer deixar as mulheres presas, porque como mulher sente, né, gente? Mulher é todo sentimento, não é verdade? Mulher sente o tempo todo. É muito diferente do homem. Então, Satanás, aonde que Satanás pega muitas vezes, a maioria das vezes, aonde que Satanás pega a mulher? Nos seus sentimentos, nos seus sentimentos. Então, muitas vezes, situações que têm acontecido na sua vida, que têm roubado a tua paz, têm roubado o teu sono, têm roubado a tua alegria. Às vezes aqui na frente, né? De todas essas mulheres aqui, você está sorrindo, você está levantando a mão, mas só você e Deus sabe, quando você deita a tua cabeça lá no travesseiro, lá no teu quarto, o que se passa realmente na tua vida, né? Às vezes aqui você é boazinha, você é aquela queridinha, chega lá em casa, é aquela mulher estourada, é aquela mulher que grita com o marido, grita com os filhos, não tem paciência, sabe? Aquela mulher, né, que realmente não está sendo controlada pelo Espírito de Deus. E o que tem pegado muitas mulheres também hoje, gente, é que as mulheres, elas têm entrado numa competição, às vezes com os homens, porque a mulher tem trabalhado fora,
e ela quer também ficar competindo. Se o homem não faz, ela também não faz dentro da casa dela, né? Então tem muitas mulheres aqui que não quer mais saber de cozinhar, sabia? Fala a Deus. Às vezes o orçamento não está dando para ficar comendo fora, né? O orçamento não está dando, mas mesmo assim, olha, se o maridão quiser uma comidinha, ele que vá para o fogão, porque eu também trabalho, sabe, não tem essa não, né? Ele que vá para o fogão, porque eu não vou cozinhar não. Então tem tantas mulheres, sabe, que fica naquela disputa, às vezes é com o irmão dentro de casa, né? Aqueles que têm irmão, se a minha irmã fizer, eu faço, porque se ela não fizer também, não vou fazer não vou ajudar não, tudo eu nessa casa, sabe, está parecendo que eu sou escrava. Ninguém nunca falou isso, né? Só eu na célula, só eu que levo o lanche, né? Ninguém se incomoda. Então a gente vai, sabe, comparando cada situação, a gente vai comparando, e você deixa de ser aquela mulher abençoadora para ser aquela mulher murmuradora. Olha, eu quero te dizer, mulher, o teu marido, é lógico, se os dois trabalham fora, é lógico que ele tem que te ajudar, né? Lá em casa todo mundo entra na dança, até os genros, sabia? Vai almoçar lá em casa, tem que entrar na dança. Um tira a mesa, outro vai lá, já arruma a cozinha, né? Quando um não está arrumando cozinha, vai lá o pastor. O pastor, ele é expert em colocar a louça na lava-louça, né? Então, ele estira da mesa, o pastor vai lá, coloca na lava-louça direitinho. Que sobra para todo mundo, gente. Sobra lá em casa para todo mundo, né? E, realmente, a gente tem, né, que conversar com o nosso marido, a gente tem que falar, olha, realmente você precisa ajudar mais um pouquinho, tem que ter esse papo legal, né? Mas quantas mulheres, queridas, que não sabem que a administração do seu lar tem que ser sua, mulher. A administração do seu lar tem que ser sua, você tem que saber o que está faltando na despensa da sua casa. Você tem que saber o que está faltando, sabe? O que você precisa comprar no supermercado. Você precisa saber que não tem uma cueca na gaveta do seu marido. Que o coitado chega, vai lá tomar banho, cadê o negócio? Não tem nada lá. As menininhas que vão casar, aula para as menininhas que vão casar aqui, para as moças. A administração do seu lar tem que ser sua, mulher. Não fica nessa competição, não, sabe? Deus realmente te fez mulher e nós temos algumas, né, peculiaridades na nossa vida que é só nossa, não é verdade? Então, queridos, você tem que saber, né, administrar o seu lar, você tem que saber realmente fazer economia, né? Não ser aquela mulher gastona. Um tubo de detergente em 4 dias. Que é isso? Quem vai aguentar? Não é verdade? E lá, se não tiver espuma ali, na bucha não está, né? Aquela espuma boiando ali. E na máquina de lavar roupa, então? Uau! Um pacote de sabão em pó, 2 dias. Tem gente que tem mania de amaciante, né? O amaciante lá, ó, coitado, né, do marido. Que às vezes só o marido que trabalha em casa. Então, mulher, você precisa ser uma mulher econômica, amém? Precisa aproveitar as sobras. Às vezes sobra coisa do almoço, você precisa, né, reformular ali o teu jantar. Você precisa aprender a ser essa mulher. Deus vai nos dar sabedoria. Quem crê nisso? Que Deus vai nos dar sabedoria para nós administrarmos o nosso lar. Então pare de disputar com o seu marido, porque tem coisa que é você mesmo que precisa fazer. Não é verdade? Agora também existem situações, quem sabe, você até veio para esse encontro, mas você está passando por uma situação, quem sabe, você está sendo assediada no WhatsApp, né? Recebendo recadinhos, você está se sentindo tentada por um colega de trabalho, por um colega de faculdade, e você está quase propensa, né, a cair. Ou se você é solteira,
Quem sabe você está ficando com o teu namorado, está levando uma vida realmente que não condiz. Você está entendendo, queridas? Às vezes a deformidade não é por fora, mas a deformidade é por dentro. Por fora parece que está uma beleza, por fora parece que está tudo bonitinho, mas por dentro é um problema existencial, é um problema espiritual, é um problema de alma. Hoje em dia, é muito difícil nós vermos uma pessoa encurvada, não é verdade? Às vezes é difícil a gente ver uma pessoa encurvada, ainda mais nessa cultura do corpo, né? Do culto ao corpo. Mulherada, homem, todo mundo quer malhar e quer ficar, né, bonitinho. Então é difícil a gente ver uma pessoa encurvada. Mas, queridos, quantas pessoas, quantas mulheres Satanás tem deixado encurvada por causa do peso do pecado, por causa de uma situação que tem vivido, por causa de uma vida dupla que está vivendo, por causa de situações do teu passado, coisas que você herdou, sabe, por causa de uma vida financeira toda enrolada. Muitas mulheres, sabe o que tem encurvado? Sabe o que encurva a mulher? A língua. O peso da língua é tão grande, que a mulher vive encurvada. Então são muitas situações que pode estar encurvando, né? Se tem uma coisa também que tem encurvado as mulheres, é a situação financeira. Porque quantas mulheres descontroladas hoje em dia em gastar, não é verdade? Gastam, às vezes moças estão aí com o nome sujo, não conseguem controlar, têm vivido essa vida totalmente encurvada, atormentada. Sabe por quê, gente? Vamos lá ver. Olha só, o que ela só quer? Tem som, né? Tá dando para pôr aí? O som? Quem pode apagar a luz ali para mim? A gente vê melhor. Vamos lá, que deu um tchutchu aí no... Mas vale a pena ver, vocês vão ver. Sabe por quê? Muitas vezes, né? A mulher tem vivido essa vida descontrolada. Não está dando? Olha lá. Porque a mulher só pensa nisso, né, gente? Mulher só pensa em comprar sapato, como a pastora Jennifer falou nessa manhã. Então vive essa vida totalmente descontrolada financeiramente, não consegue dizimar na casa do Senhor, não consegue ofertar, né? Alguém pode acender a luz ali, não consegue, sabe, realmente porque é totalmente descontrolada. Pega o seu dinheirinho do mês e olha lá, se não tiver um sapato novo a cada mês, ela não fica bem. Então, queridos, e Satanás muitas vezes encurva, né? Encurva essa mulher. Satanás realmente
monta a cavalo e balança as perninhas ainda por cima, né? Fala lá, aquela lá é presa fácil, né? Aquela lá eu vou saber como eu vou pegar ela. Porque a vida fica retida, queridos, a nossa vida fica presa, nós ficamos escravizadas, fica sem o controle do Espírito Santo. Aquela mulher, será que vocês podem imaginar o sofrimento daquela mulher? 18 anos encurvada, 18 anos olhando para baixo. Por certo, colocavam apelidos nela. Quando ela passava nas ruas, quem sabe as crianças cantavam aquela musiquinha, sabe aquela musiquinha do homem torto? Né? Eu acho que eles começavam a cantar. Havia uma mulher torta, morava numa casinha torta. Sua vida, eu creio que aquela mulher, ela sofria muito bullying. Ela era rejeitada nos lugares. Queridas, imagine para essa mulher se vestir. Já pensou? Para essa mulher se vestir, para essa mulher tomar banho. Para pensar um pouquinho, como que era uma vida limitada, totalmente limitada, escravizada. Quem sabe você está aqui, nesse congresso, e tem vivido algumas deformidades na sua alma. E você precisa ser curada hoje, em nome de Jesus. Eu me lembro que não faz muito tempo, aqui na igreja, uma mulher chegou, ela não era da igreja, ela era parente de uma pessoa aqui da igreja, e chegaram lá no escritório para a gente estar orando por ela, porque eu não sei quantos anos, acho que eram 12 anos, eu não sei quantos anos fazia que aquela mulher tinha um tremor na mão e ela não parava de tremer. Ela já tinha ido para muitos lugares, tinha ido para Rio Preto, para São Paulo, para muitos lugares essa mulher, para ver se tinha algum problema neurológico, alguma coisa, nada, ninguém deu jeito. Então trouxeram ela aqui para a gente, né, o pastor Samuel no escritório, para estar orando. E o pastor Samuel discerniu que era alguma coisa espiritual, que era obra de Satanás mesmo na vida daquela mulher. E aí eles começaram a orar. Eu não estava presente nessa hora, mas o pastor Gilberto também estava. Ela estava com o marido, com a filha. Então eles começaram a orar, ungir o braço daquela mulher. Na hora, aquela mulher parou de tremer. Na hora, aquela mulher parou. Eram anos que aquela mulher estava com aquele tremor. E ela depois, ela contou, ela foi ao encontro com Deus, ela contou que ela não conseguia, ela não estava mais nem indo a lugar nenhum, ela não conseguia mais sair para ir para uma lanchonete, nada, porque ela não conseguia segurar nada, ela não conseguia pentear o cabelo dela. Ela ficava envergonhada, ela não conseguia. Era uma vida limitada. E ela foi curada, em nome de Jesus. O Senhor tem cura para a tua vida também. Se você estiver passando por uma situação, se algo que, sabe, está querendo te encurvar, o Senhor tem cura para a tua vida, em nome de Jesus. E outra coisa, fala para a sua irmã, fala assim, você pode estar no meio da multidão, mas Jesus enxerga a sua necessidade. Amém? Aquela mulher, ela estava lá na sinagoga. A sinagoga era o lugar, né, era a casa de oração dos judeus. Era um lugar onde os adultos, as crianças, eles iam para adorar a Deus, para orar, para estudar a lei e os profetas. E existiam muitas sinagogas, mas aquela mulher estava lá, naquela sinagoga em que Jesus estava. Isso não é maravilhoso? Ele estava lá naquele lugar. Queridos, a casa de Deus é o lugar de você ser abençoado, amém? A casa de Deus é o lugar onde você vai ser curada, em nome de Jesus. Aqui na nossa igreja nós temos o pastor Samuel que diz essa frase, falou assim, olha, a bênção é para quem está presente. Uma vez ele pregou sobre Tomé, né? Então ele falou, olha, a bênção é e todo mundo pegou, a igreja inteira, né? Qualquer coisinha a gente fala, se a pessoa fala, olha, eu não vou, a gente fala, olha, a bênção é para quem está presente, né? A bênção é para a tua vida, amém? Quando você se dispõe a vir à casa do Senhor. E em 18 anos, Cristo, por certo, aquela mulher, ela já tinha, sabe, recorrido a muitas outras coisas. Ela já tinha ido a médicos, ela já tinha ido ao fisioterapeuta, ao quiroprata, ao fisiopata, né? Que é osteopata. Já tinha ido ver tudo quanto é lugar, mas nada
tinha dado jeito na sua situação, porque o problema ia muito mais além do que um problema físico, era um problema espiritual, e problema espiritual, problema existencial, quem pode dar jeito na nossa situação? Existe só um, é Jesus Cristo que pode dar jeito nessa situação espiritual, existencial. E é interessante que mesmo com aquela limitação, aquela mulher foi até a casa de Deus. E quantas de nós, muitas vezes eu costumo falar, com uma unha encravada, a gente não quer ir à célula, a gente não quer vir à casa de Deus, a gente não quer ir à igreja. E aquela mulher com aquele problema, defeituosa, ela foi, sei lá como, às vezes ela foi andando, né, daquela maneira encurvada, ela foi à casa de Deus. Queridas, e no meio da multidão, Jesus enxergou aquela mulher. No meio da multidão, Jesus viu a necessidade que aquela mulher tinha de ser liberta das garras de Satanás. Jesus parou de pregar. Ele fez uma pausa em sua pregação. E ele percebeu que a situação daquela mulher era obra de Satanás na vida dela. Fala para a tua irmã, fala assim: por você, Deus pode mover os céus. Deus pode dar uma pausa. Deus pode mover pessoas. Deus pode abrir a janela dos céus. Quem crê que por você Deus pode fazer, em nome de Jesus. Aleluia. Deus pode fazer com que seu filho volte para casa. Deus pode fazer com que o seu marido, o seu filho saia das drogas. Deus pode. Com que o seu marido pare de beber. Deus pode. Deus pode restituir aquilo que foi perdido. Quem crê que Deus pode. Deus pode dar dupla honra onde houve vergonha. Deus pode transformar o nosso caráter, moldá-lo segundo a sua beleza. Quem crê que Deus pode te abençoar, que Ele pode enxergar a tua necessidade hoje, agora. Deus está enxergando a tua necessidade. Ele pode te dar o livramento e transformar a sua situação, em nome de Jesus. E outra coisa, fala para a tua irmã, fala: nunca é tarde para ser feliz e recomeçar uma caminhada aprumada, endireitada. Amém? No texto, no versículo 11, havia já 18 anos ela andava encurvada. No versículo 16 fala: quem Satanás trazia presa há 18 anos. Num texto tão pequeno, por 2 vezes, aqui Lucas, o médico, ele relata o sofrimento. Os outros evangelhos, eles não retratam esse texto, somente Lucas. O único relato de Jesus curando essa mulher foi no evangelho de Lucas. Talvez ele, como médico, ele se prendeu, chamou sua atenção o tempo de dor, de sofrimento, 18 anos. Creio que nenhum detalhe, querido, passa despercebido aos olhos do Senhor. O objetivo desse destaque é nos ensinar que nunca é tarde para ser curada, nunca é tarde para ser feliz, nunca é tarde para endireitarmos a nossa caminhada. Nunca é tarde. Existem pessoas corcundas, às vezes há 20, há 30, há 40 anos, que carregam o peso de uma falta de perdão, de um sentimento de culpa, de uma traição, de uma rejeição de algo que aconteceu no seu passado, de palavras que foram proferidas contra a tua vida. E muitas mulheres carregam esse peso, pessoas que estão tão encurvadas, que não conseguem olhar para frente, não conseguem olhar além da situação. Não consegue ver que existe bênção, que existe cura, que existe transformação para a sua vida. Pessoas que foram tão marcadas, que foram tão sofridas, que não conseguem ver acima dos problemas, estão encurvadas. Parecem que as situações são intransponíveis, não conseguem ver além. Só olham para baixo, a única coisa que conseguem enxergar é o chão, como aquela mulher. A vida daquela mulher era assim, ela não conseguia olhar para frente, ela não conseguia olhar para cima.
A única coisa que ela enxergava era o chão. Numa outra tradução fala que ela andava encurvada e não havia absolutamente, ela não conseguia levantar a cabeça. Querida, se você se deixar levar pelos problemas, você não vai enxergar nada na sua frente mesmo. É isso que Satanás quer fazer com a sua vida. Ele quer te manter encurvada. Mas se você olhar para o autor e consumador da sua fé, se você olhar para Jesus, domingo passado eu ainda estava pregando aqui na igreja sobre lugares altos. Nós precisamos olhar para os lugares altos. Nós precisamos, porque é lá, no monte do Senhor, nesse lugar alto, que nós vamos obter respostas, que nós vamos, sabe, que as nossas demandas, serão resolvidas, que o Rei vai trazer o favor dele sobre a nossa vida. É nesse lugar alto de intimidade, de presença de Deus na nossa vida. É disso que nós precisamos, mulher. Não de olhar para baixo, mas de olharmos para o alto, para o autor e consumador da nossa fé. Queridos, e o peso era tão grande, né, que ela não conseguia olhar para baixo. E às vezes isso acontece com a nossa vida. Muitas vezes aquela mulher que sentava aqui na frente, por causa de tanta situação, já começa a sentar lá no meio, depois já começa a sentar lá no fundo, e aí de repente você não vê mais aquela pessoa na igreja, porque ela se deixou levar pelos problemas. Existe um relato na Bíblia que fala sobre a mulher de Finéias. Finéias, ele era filho de Eli. Eli foi o sacerdote. Lembra que Samuel foi lá, né, viver com ele, ele ensinava Samuel. E diz que os filhos dele, Ofni e Finéias, eles foram para a guerra de Israel contra os filisteus. Aí veio o mensageiro dar a notícia para Eli. Falou assim: olha, nós perdemos a guerra, os seus filhos morreram, Ofni e Finéias morreram. Diz que quando Eli soube dessa notícia, ele estava sentado na cadeira, diz que ele quebra o pescoço e morre. Ele tinha 98 anos, ele já era de idade. E a sua nora, né, a esposa de Finéias, estava grávida. E diz que quando ela também ouviu, olha quanta tragédia, né? Perdeu a guerra, o marido, o cunhado faleceu, agora o sogro faleceu. Diz que ela estava grávida para dar à luz. Aí ela deu à luz, só que ela não aguentou. Ela morreu também ao dar à luz. Mas antes de expirar, diz que as mulheres disseram a ela: não temas, nasceu-lhe um menino. E disse que ela não fez caso disso. Sabe o que ela fez? Ela chamou aquele menino de Icabô. Ela falou: foi-se a glória. Foi-se a glória. O peso foi tão grande na vida daquela mulher que ela não suportou, e a morte foi física. Muitas vezes acontece até morte física se nós não colocamos a nossa vida nas mãos do Senhor. É ou não é, gente? Quanta coisa acontecendo. Suicídio, não é verdade? As pessoas não estão suportando. Em 2 semanas, 3 semanas aqui, a gente ficou sabendo, um se matou, outro se matou, outro se matou. Suicídio. Pessoas que a gente conhecia. Então a pessoa não aguenta, a pessoa não suporta e tira a sua vida. Quantas situações por causa do peso, por causa do fardo pesadíssimo, encurvou aquela mulher e ela morreu. Mas quantas mulheres estão morrendo também espiritualmente e emocionalmente, estão mortas vivas. Quantas mulheres você conhece nessa situação? Estão mortas vivas. Querido, se nós não colocarmos a nossa vida diante do Senhor, é isso que Satanás quer fazer conosco. Mateus 11, 28, 30, fala assim: disse-lhe Jesus: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é isso, o fardo do Senhor é leve. Nós precisamos, como mulheres, aprender a recorrermos. Nós temos a quem recorrer, amém, mulher? Você não precisa recorrer aos remédios, se entupir de remédios, mas você tem a quem recorrer. É o nosso Deus, é o nosso Senhor, é aquele que fala: a minha graça te basta. A minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. Esse é o nosso Deus. Você tem a quem recorrer. As pessoas aí no mundo, elas podem se matar, podem se suicidar, mas nós
de Jesus, porque nós vamos nos posicionar. Nós vamos nos posicionar. Oh, quantas mulheres às vezes têm passado por situações e estão se entregando, estão se encurvando. Às vezes descobriu que o marido traiu, que o marido abandonou. Fica sabendo que um filho está nas drogas. Às vezes porque você é mandado embora do serviço, ai, acabou o mundo para você. Às vezes bate o carro, deu perda total e não tem seguro. Oh, meu Deus. Quantas situações podem acontecer na nossa vida? Uma doença, uma notícia ruim. Falta de dinheiro. Quantas coisas podem encurvar uma mulher? Querido, Ele tomou sobre si as nossas dores. Ele tomou sobre si as nossas dores. Então é para você dividir com Ele, minha querida. É para você entregar a Ele, não enfrentar tudo sozinha. Seu problema pode ser crônico, antigo, repetitivo, mas ainda há tempo de recomeçar, amém? Por mais tempo que você venha sofrendo, é tempo de entregar tudo isso nas mãos do Senhor, é tempo de reguer-se, é tempo de aprumar, é tempo de cura, é tempo de endireitar, em nome de Jesus. Esse tempo o Senhor reservou para a tua vida, Ele tem reservado para nós, mulheres. Jesus está aqui olhando para você, para cada uma de você. Jesus está aqui olhando. E ela estava naquela sinagoga, no meio daquela multidão, no meio daquelas pessoas. Ele viu a situação desesperadora daquela mulher. Ele viu quão grande era o aprisionamento. Ele viu a necessidade que aquela mulher tinha de ser libertada, de ser livre daquele mal. Oh, no versículo 12, do versículo 13, né, do capítulo 13 que nós lemos. Vendo-a Jesus, chamou-a e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Quando eu li esse versículo, eu falei, gente, às vezes quanto tempo faz que essa mulher não ouve essa palavra, mulher? Quanto tempo fazia que alguém não a chamava daquela maneira como Jesus? Jesus que a chamou, Jesus que a viu. A sua beleza havia ido embora há muito tempo. Quanto tempo fazia que ela não se sentia mulher? Ela se sentia às vezes como uma aberração, como um objeto de repulsa, envergonhada, zombada, faziam bullying com ela. Onde ela entrava, as pessoas ficavam olhando e rindo. Mas Jesus a viu como mulher. Jesus chamou-a e falou: mulher, estás livre, querida. Outros podem não reconhecer a sua importância. Outros podem não te valorizar. Mas você é reconhecida por Deus. Você é reconhecida por Deus. Você tem valor para Ele. Mesmo que teu marido não te valorize, mesmo que teu marido não te elogie, mesmo que teu marido, teu pai, tua mãe não te perceba dentro da sua casa, Jesus te vê. Como nessa manhã a Jennifer falou, Jesus te vê. Ele olha para a tua necessidade e diz: mulher. Ele te reconhece. Ele pagou um alto preço pela tua vida. Ele amou e teve compaixão daquela mulher, daquela situação. Jesus te ama, querida, do jeito que você entrou aqui. Mas Ele te ama muito mais, porque Ele quer te fazer uma mulher muito melhor. Quem crê nisso? Que o Senhor quer nos fazer uma mulher muito melhor. Em João 10:10, nós já conhecemos esse versículo: ladrão vem para roubar, matar e destruir, mas o Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância. E é essa vida que nós temos que viver. É essa vida em abundância que o Senhor tem para cada uma de nós. Essa vida que Ele tem para nos dar. Ele não te vê pelo passado que você carrega, pelos seus problemas, pelas cicatrizes na tua alma. Ele não te vê dessa maneira.
mas Ele te vê por aquilo que você pode se tornar através da graça dEle. Ele te vê aquilo que Ele pode fazer na tua vida. Ele te vê de uma outra maneira. Ele te vê muito melhor do que você se vê. Porque quantas vezes nós nos vemos de uma maneira tão deformada? É ou não é, gente? Quantas vezes nós não conseguimos nos enxergar? Ele não te salvou, querida, para você ficar cativa nos teus sentimentos, no teu passado, na tua falta de perdão. João 8,36 fala: se o Filho de Deus vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O que aquela mulher não conseguiu com o médico, com um monte de lugar que ela foi, bastou apenas uma palavra de Jesus: mulher, estás livre da tua enfermidade. Bastou apenas uma palavra de Jesus. Basta apenas uma palavra de Jesus na tua vida. Quem crê que hoje a cura, a libertação para você, amém? Oh, chega de ficar encurvada pelo teu passado, por palavras, por situações, às vezes por um sentimento. Oh, o que te define, querido, não é aquilo que você pensa, ou aquilo que os outros falam a teu respeito, mas o que te define são os pensamentos de Deus a teu respeito. E os pensamentos dele são de paz e não de mal, para nos dar uma esperança e um futuro. Esses são os pensamentos de Deus a nosso respeito. Aleluia. E é interessante, queridos, que no texto, olha só, no versículo 14, quem está, né? Pode pôr 13, Lucas 13, 14. O chefe da sinagoga, ele indignado de ver que Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que se deve trabalhar. Vinde, pois, nesses dias, para seres curado, e não no sábado. Disse-lhe, porém, o Senhor: hipócritas, cada um de vós não desprende da manjedoura no sábado o seu boi, o seu jumento, para levá-lo a beber? Por que motivo não se devia livrar desse cativeiro em dia de sábado esta filha de Abraão, a quem Satanás trazia presa há 18 anos? O que Jesus estava querendo dizer aqui: vocês não levam o seu boi, o seu jumento para tomar água no sábado? Essa mulher vale muito mais do que um boi, do que um jumento. Ela vale muito mais. Mulher, você tem valor para Deus. Você tem valor, Ele te enxerga. Eu te pergunto, por que motivo Deus não pode te curar hoje? Ele está vendo a tua situação. O que Jesus fez por ela, querido, Ele tem poder para fazer na tua vida hoje. O mundo, as pessoas, às vezes as situações querem te manter presa a essa dor, a essas lembranças, a esses sentimentos. Olha o que aconteceu no versículo 17, Lucas 13, 17. Tendo ele dito essas palavras, todos os seus adversários se envergonharam. Entretanto, o povo se alegrava por todos os gloriosos feitos que Jesus realizava. Queridos, o livramento traz louvor, traz glorificação, traz alegria, traz paz no nosso coração. Mas traz vergonha para o inimigo. Olha aqui o que aconteceu, os inimigos se envergonharam daquilo que Jesus falou. Quem crê que o inimigo vai se envergonhar, porque você vai sair desse congresso uma mulher totalmente livre, uma mulher eternamente livre, para viver tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Você não vai ser mais presa fácil de Satanás. Os inimigos se envergonharam. Quem crê que o inimigo vai perder na tua vida? O inimigo vai perder na tua vida. Ele vai se envergonhar. Oh, porque você vai sair daqui totalmente curada. Aquela mulher, ela foi curada externamente, fisicamente. Ela de encurvada, de torta. Agora aquela mulher era ereta. A vida não era mais a mesma para ela. Agora ela podia ver as coisas de uma maneira diferente. Gente, ela podia ver o céu, as estrelas. Já pensou? Que maravilha para aquela mulher, que ela não conseguia. Agora ela podia enxergar, ela podia ver
as obras de Deus, a maravilha do céu. Ela foi curada emocionalmente. A dignidade estava de volta. Ela não ia ser mais envergonhada. Ela não ia mais sofrer bullying. Aleluia. Ela não ia ter mais aquele sentimento de rejeição, de inadequação. E ela foi curada espiritualmente. Toda aquela opressão espiritual deu lugar à libertação. De cativa, ela passou a ser livre. Jesus se importa com você. Amém, mulher? Jesus te vê, Jesus está te vendo. Você percebeu? Foi Jesus quem a chamou. Jesus está te chamando hoje para viver uma vida totalmente livre. E ela respondeu ao chamado de Jesus. Gostaria que os músicos já estivessem subindo. Vamos ficar em pé. Amém. Aleluia. Hoje, se existe algo na tua vida, se existe algo dentro de você, que você precisa ser liberta, é dia de cura. Jesus te chama, querida, não é para te envergonhar, mas Jesus te chama para te curar. Quem crê nisso? Jesus chamou aquela mulher para ela ficar totalmente liberta. Nessa manhã, Jesus está te chamando para te curar. Se você tem alguma coisa que você ainda precisa ser curada, se tem alguma situação na tua vida que está querendo te encurvar, essa manhã é uma manhã de você ser totalmente liberta, amém? De você ser totalmente livre. Saia do seu lugar, venha rapidinho aqui. Nós vamos estar orando por você, porque nós cremos que você vai sair daqui totalmente curada, totalmente livre. Se tem alguma situação que ainda está, pegando, que ainda está te entristecendo, se é uma falta de perdão, se é algum sentimento de inadequação, de incapacidade, se você acha que você não tem valor, o Senhor está te vendo nessa manhã. O Senhor está te vendo nessa manhã. Ele está te chamando. Ele está te chamando. Ele falou: eu te chamo, minha filha. Não é para te envergonhar, mas é para te curar. É para te curar. Satanás vai sair daqui envergonhado. Envergonhado. Oh, porque ele vai perder na tua vida. Ele vai perder na tua vida. Ele vai perder na tua vida. Oh, comece a se colocar. Comece a se colocar. Comece a se colocar. Fala: Senhor, eu não quero mais me enxergar dessa maneira. Eu não quero mais ter esse sentimento. Senhor, eu não quero mais, Senhor, viver com isso no meu coração. Mas eu creio, Senhor, que Tu estás aqui nessa manhã. Eu creio, Senhor, que Tu me chamaste, Senhor, para esse congresso. Oh, para que realmente eu fosse totalmente livre. Essa situação estava querendo me encurvar. Essa situação estava querendo me paralisar. Mas eu saio, Senhor, nessa manhã, totalmente livre. Oh, as pastoras, as supervisoras, coordenadoras podem estar orando. Nós cremos, amém? Nós cremos na cura. Nós cremos, Senhor, na libertação. Oh, o Senhor está aqui nessa manhã. O Senhor está aqui nessa manhã. Vai se colocando, vai se colocando, vai se colocando, vai se colocando. Se o Senhor vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Verdadeiramente sereis livres. Oh, Pai, apresentamos, Senhor, cada mulher aqui nessa manhã. Apresentamos, Pai. Oh, Jesus, Tu que enxergas cada necessidade. Pai, enxerga, Senhor, nessa manhã a necessidade das nossas queridas. Oh, Senhor, cura, Pai. Liberta, Senhor. Liberta, Senhor. Traz resposta, Senhor. Oh, Jesus, liberta. Nós declaramos mulheres totalmente livres. Totalmente livres. Totalmente livres. Oh, as pastoras que estão aí de fora também podem ajudar a orar. Oh, vem, Senhor. Vem, Jesus. Vem, Senhor. Nós cremos, Senhor,
justiça, faça justiça, faça justiça, Senhor. Olha, Senhor, para cada situação aqui, Senhor. Olha, Senhor, para cada necessidade aqui, Senhor. Declaramos, Senhor, oh, declaramos libertação. Declaramos, Senhor, todas as cadeias quebradas, todas as cadeias quebradas pelo Teu poder, Senhor, pelo Teu poder, Jesus. Poder de cura, poder de libertação. Oh, vem, Jesus. Vem, Jesus, sobre nós nessa manhã. Vem sobre nós nessa manhã, Senhor. Oh, que possamos, Senhor, entregar tudo nas Tuas mãos. Tudo nas Tuas mãos. Aquilo que nós não podemos fazer, aquilo que pessoas não podem fazer, Senhor, o Teu Santo Espírito pode, Jesus. O Teu Espírito pode, Senhor. O Teu Espírito pode. O Teu Espírito pode nos curar. O Teu Espírito pode nos transformar. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Sopra, sopra. Tem mulheres aqui ainda no meu lado esquerdo que não foram abençoadas, queridas. Mulheres aqui ainda, olha. Oh, aleluia, 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 aleluia. Sopra, Espírito, sopra, Espírito, sopra, Espírito, sopra, Espírito, sopro de vida, sopro de vida. Tira todo sentimento de morte. Todo sentimento de morte é tirado agora, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Declaramos vida. Sopra vida, sopra vida, sopra vida, Senhor. Oh, onde havia morte, oh, onde havia vontade de morrer, traga vida, Senhor. Traga vida, Senhor. Oh, aleluia. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Se você está aqui na frente e ainda não recebeu oração, levante a sua mão, que uma pastora vai aí orar por você. Quem ainda não recebeu oração, levante a sua mão. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito. Sopra. Sopro de vida. Sopro de vida. Oh, Jesus, como nós precisamos de Ti. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos de Ti, Senhor. Como nós precisamos do Teu Santo Espírito. Como nós precisamos ser controladas nas nossas emoções. Como nós precisamos ser curadas, Senhor, nas nossas emoções. Tira todo sentimento que não vem de Ti, Senhor. Tira todo sentimento que não vem de Ti, Senhor. Que eu possa me apegar à Tua palavra. Aumenta a minha fé, Senhor, para eu não desistir, para eu não esmorecer,